Saudação, queridos, a paz do Senhor, uma ótima noite para todos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje vamos começar um propósito qual Deus colocou no meu coração, a live Os Bereanos, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, a qual os irmãos de Bereia, da cidade de Bereia, analisava tudo que o apóstolo Paulo estava pregando, se estava conforme as escrituras sagradas. Cabe ressaltar também, queridos irmãos, que já temos um grupo no WhatsApp, um grupo de estudo da Palavra de Deus. Há um ano nós estamos num grupo de estudo profundo da Bíblia, e lá eu tenho vários amigos bereanos, homens de Deus como Natan, que acabou de me dar paz, e o pastor Natan, e eu vou estar chamando ele para participar. Vai ser o primeiro participante das lives, Os Bereanos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique à vontade, vou chamar ele e depois vou passar as diretrizes desse projeto no nome de Jesus. Deixa eu chamar ele aqui. Grande amigo da cidade de Governador Valadares, homem de Deus, a qual eu respeito e admiro muito. Pastor Ricardo, meu querido irmão Ricardo Bereano, também já está na live conosco. Pai do Senhor, já vão compartilhando essa live. Amém, meu querido? Já vai compartilhando essa live que Deus vai falar conosco tremendamente, no nome de Jesus. Já estou chamando o irmão Natan, pastor Natan, e o irmão Ricardo que já está na live aí. O senhor obreiro, meu querido, o senhor é pastor? Coloca aí para mim, por favor. Me fala se o senhor é pastor. Quarta-feira nós vamos estar também com o nosso irmão Ricardo, homem de Deus. Irmão Ricardo Caeche, não sei se assim pronuncia, homem de Deus. E nós vamos estar tratando quarta-feira. Tá conseguindo, pastor Natan? Nós vamos falar quarta-feira, se Deus quiser, sobre o tema: se guardar o sábado para os cristãos é necessário. Amém? Deixa eu só ver se o nosso irmão Natan está conseguindo participar. Deixa eu ver aqui. Irmão Natan, apareceu aí? Deixa eu chamar de novo. Tá conseguindo, pastor Natan? Vê, por favor, aí. Já te chamei, tá escrito te chamar aqui, né? Tá conseguindo? Vamos ver. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui como é que faz para me chamar ele de novo. Na verdade, foi a solicitação. A solicitação tá chegando para você, Natan? Eu mandei o convite pro senhor. Vê aí, por favor, se chegou. Aperta aí. Vamos ver aqui. A gente não pode perder tempo. E Pai do Senhor, Gilmar, Deus abençoe. Pai do Senhor a todos. Vão compartilhando a live. Em nome de Jesus vai dar certo. Não chegou. Ele está dizendo que não chegou. Vê agora, Natan. Vai dar certo no nome de Jesus. Irmão Júnior, São José do Povo. Vão compartilhando essa live, por favor. Pai do Senhor, meu querido. Compartilha essa live. Deus vai falar conosco nesse projeto. Em nome de Jesus, vai compartilhando essa live. Aqui é diferente, essa live é diferente, porque nós não falamos mentiras. Nós só pregamos a palavra de Deus. Os irmãos que me conhecem sabem como a gente trabalha. Irmão Natan, meu Deus. Queridos, eu vou fechar essa live e vou chamar de novo, para tentar chamar o Natan de novo, porque aqui está aparecendo chamar. Aqui não apareceu, irmão Natan, não apareceu, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Vamos ver.
Se não der certo, eu vou cancelar essa live e tentar de novo. Tá bom? No nome de Jesus. E os irmãos sejam fiéis aí, entra de novo. Não quer dar certo. Eu vou excluir essa live. Vai ser necessário? Tô chamando o senhor de novo, Natan. Tô chamando o Natan aqui, mas com todo mundo eu chamo assim. O Natan não tá dando certo, não. Misericórdia. Não tá aparecendo nada, hein, Natan? Meu Deus. É fúria. Pastor Ricardo, olha como que é a fúria, né? Olha como que é a fúria. Quando as coisas de Deus sempre tem algum probleminha. Não, não, Natan, eu apertei aqui pra chamar você. Igual eu faço com os outros irmãos quando eu chamo. Esquisito, rapaz. Eu sei, tem que convidar, eu sei. Pera aí. Aí, ó, vou chamar de novo, ó. É, tá falando que tá adicionando você. Bem, Júnior, vai compartilhando a live aí. Ah, Glória, que fim. Ufa. Sabia. Eu Tá sabia me que ia dar ouvindo? certo. Eu sabia que ia dar certo, mas o inimigo é furioso. Paz do Senhor, meu querido. Assim, outro. Bom, vou só posicionar a câmera aqui corretamente. Amém. Deus abençoe. Tá muito bom a câmera, não, mas tá bom. Natan, Assim, ó. Sim, senhor. tava com muita saudade do senhor. Também. Para quem não sabe, o Natan é um grande amigo meu e a gente já fez muita obra do senhor junto. Glória a Deus. Ô, Natan, mas Amém. sem muita demora, vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus, né? Amém. Primeiramente, eu quero que o senhor saude os irmãos, convide os irmãos para comentar, fazer alguma pergunta, e aí junto a gente vai aprendendo junto, Amém. em nome de Jesus. Pode Então vamos saudar. lá. Ixi, a internet caiu. Amém. Então vamos lá. Paz do Senhor a todos. Sou o pastor Natan da Igreja Missão Mundial Família de Deus, governador Valadares. Fazer uma pequena introdução aqui, chamar os irmãos para participar, para fazer perguntas. O tema é a salvação. Basta crer em Jesus para ter a salvação, né? Somente crer em Jesus já obtém a salvação, é nesse sentido o tema. Nós vamos falar sobre isso, que os irmãos venham ter liberdade para falar sobre isso. Lembrando, né, que na teologia seria a soteriologia, né, o evangelista Paulo, presbítero Paulo, perdão, seria ir ao estudo, né, sobre salvação, falar sobre salvação. Lembrando que isso acaba puxando um pouco sobre predestinação, esse tipo de coisa, mas eu creio que não vamos entrar muito nisso. Vamos pegar mais a questão do tema sobre crer em Jesus. Já é necessário, já é como é que eu posso dizer? Já é o suficiente para ter salvação, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu estou movimentando aqui para posicionar para ver a melhor forma aqui, mas vamos falar Tá sobre ótimo. isso. A presbítero Paulo quer dar uma introdução em forma de pergunta, talvez, não sei, pode ficar à vontade. Primeiramente, pastor Natan, vamos fazer uma oração rápida. Se o Amém. senhor puder, ora para nós começar bem no nome de Jesus. Amém. Vamos começar então direito, né? Amém. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por esta noite na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento, a qual nós desejamos falar um pouco mais da Tua palavra, meditar, aprender, compartilhar. Que o Teu Espírito Santo venha nos guiar e que venha falar não só conosco, mas falar com aqueles que estão assistindo, com aqueles que vão assistir depois. Usa-nos, Pai, segundo a Tua boa vontade. Faça o Teu reino avançar. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar, Amém. Natan. Amém. Fique à vontade. A pergunta, e antes de fazer a pergunta, já temos 6 pessoas online aí. Continue compartilhando para a glória de Deus. Quem eu vou colocar nesse projeto aqui é só homens que amam a Bíblia, são os bereanos de fato. Então, tudo que vai sair daqui vai ser bênção para nossas vidas. Glória. Natan, o tema é
crer, só crer é o suficiente? Vamos começar já com a temática mesmo. Só crer em Jesus é o suficiente? E aí nós vamos conversando, conversa de amigos aqui. Então, vamos lá? Amém. Amém. Vamos lá. A pergunta, né, como tema da live é: só crer em Jesus é o suficiente para a salvação? Uma coisa que é interessante sobre esse tema é a gente já começa a questionar, em cima da pergunta já há um questionamento. O que é crer? O que tem em cima disso? Porque crer vem de crença, vem de acreditar. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre isso é: só crer em Jesus é o suficiente para a salvação? É aí que está. Alguém poderia falar que acredita e não seguir. Aí há uma controvérsia, há uma incoerência. Por quê? Eu quero citar um exemplo simples aqui. Eu digo que sou amigo do presbítero Paulo. Aí o presbítero Paulo vira para mim e fala assim: Natan, eu vou na sua casa hoje. Aí ele não vai. Aí ele fala para mim assim: eu não fui na sua casa porque eu estava passando mal. Se eu sou seu amigo, se eu digo que tenho uma liberdade contigo, eu vou acreditar, eu vou crer. Agora, se você falar algo comigo e eu não crer, eu posso falar que eu sou seu amigo, mas se eu não creio, ou seja, o que eu estou querendo dizer? O crer, ele está relacionado à ação, à atitude. É aí que está o mistério. Por exemplo, vivemos num tempo onde tem um termo que é usado chamado de desigrejados. O que são os desigrejados? Dizem que creem em Jesus, dizem que acreditam na Bíblia, dizem que servem ao Senhor, mas não querem congregar. Eu acredito, mas eu não quero fazer. Aí está a questão da incoerência. Só crer em Jesus vai ter a salvação. Esse é o mistério. Quando você crê, você faz alguma coisa. Quer ver um mistério interessante, Paulo? A gente acaba entrando, por exemplo, sobre fé e obras. Sem querer, a gente vai acabar entrando em fé e obras. As obras não trazem salvação. Só que quem é salvo tem obras. Esse que é o mistério. E tem gente que vai falar assim: não, mas espera aí. Para ser salvo, tem que ter a obra. Aí alguém vai falar assim: mas a obra não traz salvação. Por exemplo, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não provém de vós. É dom de Deus. Ou seja, não tem como eu falar que eu sou salvo pelo que eu faço. Só que o que eu faço é fruto de eu ser salvo. Aí a gente vai acabar chegando lá em Gálatas 5, uma coisa puxa outra, os frutos do Espírito. Porque quem é salvo, ele tem uma vida diferente. Porque quem é salvo tem um novo nascimento. E quando você tem um novo nascimento, você é uma nova criatura. Quando você é uma nova criatura, nova criatura, faço nova todas as coisas, eu ajo diferente. Ou seja, só crer em Jesus. Esse só crer, ele acaba diminuindo no sentido de parecer que é pouco. Mas crer em Jesus, quando você crê, ou quando você acredita, vou citar um último exemplo para o presbítero Paulo falar. Uma criança, quando ela acredita no pai, o pai dela virar para ela e falar assim: pula daqui lá embaixo, você não vai se machucar. A criança pula. Ela pode até se machucar, é lógico que o pai não vai fazer isso. O que eu quero dizer? Quando você crê, você faz, independente da situação. Mas pode continuar, a gente ainda vai caminhando nisso. Não, nós vamos caminhando. É interessante que nós estamos no mesmo espírito, né? Então no caso, pastor Natan, depois nós vamos conversar aqui, uma conversa teológica saudável, de grandes amigos, né? Pelo menos assim nós conseguimos nos ver, que é muito longe. E os irmãos vai compartilhando essa live no nome de Jesus, seja um instrumento de Deus, para a glória de Deus. Natan, é porque tem pessoas que pegam muito esse versículo aqui, ó, de Marcos, é bem conhecido, né? Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 16, versículo 16, e isola ele, né? Por exemplo, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, o senhor já disse aqui, já para nós começarmos aqui uma conversa, que existe fé e ação, né? E essa ação, igual eu estava estudando aqui, e de fato é isso mesmo, porque o primeiro passo é crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Só que para ser de fato salvo, nós reconhecemos o salvo pelo quê? Pelos seus frutos, e antes dos seus frutos, pelo arrependimento, igual nosso irmão Ricardo disse, a ponto de ser as pessoas olhar para ele e falar assim: uai, esse ali é o ex?
aquela ali era ex, porque ela, de fato, ela falou, não, eu quero crer em Jesus, mas não quero ficar só parado crendo. Porque a Bíblia diz, né, que os demônios creem e estremecem. Né? Os próprios demônios, eles creem. E o Senhor disse algo profundo aí, que se fosse só crer, igual muitos falam, eu sou desengrejado, eu posso beber, eu posso prostituir, eu posso fazer o que eu quiser, eu creio, tá bom. Pastor Guinaldo Chagas, Pai do Senhor. Então, só crer tá bom, será? Entende? Então, observe que existe sim um versículo que diz que quem crê e for batizado será salvo. Mas se nós não ler a Bíblia toda, por exemplo, quando você vai ver os evangelhos, todos que crerem em Jesus, quando Jesus fala assim, pregava a palavra de Deus, as pessoas criam, e o que acontecia com elas? Elas queriam continuar seguindo Jesus. Elas não ficavam paradas, cria, tá bom, vou ficar parado aqui. Não, a Bíblia diz que aonde eles iam, aonde Jesus ia, eles acompanhavam. Queria acompanhar, queria ouvir mais e mais de Jesus. Então, amado irmão pastor Natan, e grande amigo meu. Então, então essa questão de desengrejado é antibíblica, né? Total. Fala um pouquinho sobre isso, por Infelizmente, favor. a questão do desigrejado, não querendo fugir do tema, a questão do Sim. desigrejado, né? A gente sabe e a gente relembra várias vezes que o apóstolo Paulo ele fala, por exemplo, sobre que não deixemos de congregar, né? Esse já é um versículo forte para falar sobre isso, mas uma das questões que eu gosto muito de falar, eu cito muito no meu ministério, por exemplo, sobre a questão dos desigrejados. Quando disse que a igreja é um corpo, imagina num lado lógico, a igreja é um corpo. O corpo tem como uma mão ir para um lugar, a outra mão ir para outro lugar, um pé vai para um lugar, o outro pé vai para outro lugar. Não, o corpo é junto. Um precisa do outro. E alguém ainda pode pintar uma brecha falando assim, não, mas fulano precisa de mim, eu posso ir na casa dele? Pode. Só que é para isso que serve a igreja, é o lugar de comunhão, é o lugar de um ajudar o outro. Vamos lembrar lá, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo está chamando a atenção sobre a Santa Ceia, mas se você prestar atenção, a questão não é só a Santa Ceia, a questão é que eles estavam fazendo mal uns para os outros quando se reuniam. O apóstolo Paulo fala, quando vocês se reúnem, não é para bem, mas é para mal. Porque um comia muito, o outro comia pouco. Um tinha muita bebida, o outro tinha pouca bebida. Acabavam se formando grupos sociais na Santa Ceia, um grupinho que tinha muito, o outro grupo mais humilde. Ou seja, o apóstolo Paulo estava falando, vocês têm que se reunir para um ajudar o outro, para um fazer bem para o outro. E é por isso que chama de corpo, para estar junto, para ajudar. Aí a questão do desigrejado, cada um fica sozinho. Aí como é que se fortalece? Como é que um ajuda o outro? É por isso que hoje tem muito crente com depressão, e lembrando que crente tem depressão, não estou falando que não tem. É por isso que tem muito crente com depressão, é por isso que tem muito crente desanimado, é por isso que tem muito crente que perde a força, é por isso que tem muito crente que cai várias vezes no mesmo pecado. Por quê? Porque ele não se fortalece com o corpo. Se você arrancar fora a mão, no momento que você arrancar, ela vai estar ali, mas se você voltar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, começa a decompor. Ou seja, um membro fora do corpo, ele morre, ele enfraquece, ele é amputado, né? Mas aí vamos voltar de novo para o tema. Crer em Jesus. E dentro do tema, pastor, dentro do tema, então, por exemplo, do que nós estamos conversando aqui, um exemplo, esse sentimento que a pessoa, tipo, essa autoconfiança que as pessoas têm de falar assim, por exemplo, estou na minha vida pregressa, longe da igreja, num mundo totalmente contra a Bíblia, né? Totalmente desavesso, e a pessoa fala assim, eu creio, já tá bom demais. Será que realmente essa pessoa crê no Jesus que a gente prega? E aí tem um negócio muito forte, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem que creem em Jesus, igual a gente está pegando, que crer em Jesus é o necessário para a salvação. E aí que tá, se for pela Bíblia, não. Mas aí alguém pode falar, mas o presbítero Paulo acabou de ler, quem crê e for batizado será salvo. É aí que tá, quem crê e for batizado. Esse batizado ou batismo, aí a gente conhece bem o que é, um dos santos sacramentos, ou seja, aceitar a Jesus. Tem muita gente que crê em Jesus, mas não aceitou Jesus. O que é aceitar Jesus?
dar a Ele, como eu posso dizer, literalmente a sua vida, entregar a Ele, Senhor, eu não sou do Senhor, a minha vida é do Senhor, porque implica o aceitar. E esse aceitar, a palavra aceitar, ela é muito pesada. Porque o que é aceitar? Eu estou certo, aí Jesus fala assim, você não está certo não, eu aceito. O aceitar é muito pesado. Não, eu quero fazer, aí Jesus fala assim, você não pode fazer, então eu não vou fazer. Aceitar. O aceitar é uma submissão, é muito forte. O aceitar é aquela palavra que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Ou seja, agora não é o que eu quero fazer, agora eu faço o que ele quer fazer. O meu querer luta. Romanos ele fala muito sobre isso. O meu querer ainda vai lutar contra o querer de Deus. Glória Só que agora tem a luta, tem. Só que eu vou entregar para o Senhor, eu vou entregar as rédeas para o Senhor, eu vou entregar a autoridade para o Senhor falar assim, não, Senhor, eu sou do Senhor, porque eu aceitei. Então tem que aceitar a Jesus. Eu estou com a Bíblia fechada aqui, mas, por exemplo, o mundo diz por aí, eu sou filho de Deus. Mas o que a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Todo aquele que crê em Jesus e o receber, que é no sentido de aceitar, e todo aquele que crê em Jesus, ou o aceitar, ou receber, e crê no poder do seu nome, esse recebe o poder de ser chamado filho de Deus. Eu quero até ler para mim não citar errado, que eu estou citando Amém. meio aleatório. Bora comer Bíblia. Bora comer Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó. Porém, alguns creram nele e o receberam. Ou seja, creu e recebeu. Esse receber é aceitar. A estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Na tradução mais comum diz, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas como é que foi recebido o poder para ser filho de Deus? Creu e recebeu. Aceitou. Vamos pegar a palavra recebeu. Alguém pode chegar na porta da sua casa e bater na porta, como diz Apocalipse 3:20. Mas aí você tem que abrir a porta e chamar a pessoa para entrar. Isso é receber. Você pode ver Jesus passando na rua e falar assim, eu acredito nele. Mas você não chamou ele para dentro de casa. Por quê? Porque se você chamar ele para dentro de casa, ele vai ver, ele vai opinar, ele vai falar, ó, pegando bem no sentido de parábola mesmo, de analogia. Ele vai falar assim, ó, quero aquele sofá ali, ó. Aquela cadeira tem que arredar para lá. Ó, eu quero que você mude essa luz aqui para lá. Ou seja, quando você deixa ele entrar, ele faz uma mudança, ele faz uma faxina. Ele tira o que ele não quer ali dentro. Ele coloca, às vezes, algo que não tem. Ou seja, quando você o recebe, quando você o aceita, quando você, a questão da gente falar de crer em Jesus, tem que crer e tem que aceitar. Aí vem a questão, até a gente ia voltar lá no Gênesis, o quê? O livre-arbítrio. Ele não te força a aceitar. O Espírito Santo te convence. Até isso traz confusão. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo 16. Quando fala que o Espírito Santo convence, alguém pode interpretar errado e falar assim, o Espírito Santo te força. Não. Ele te convence. O que é convencer? Ele te dá a certeza que você está errado. Ele te dá a certeza que você está em pecado. Ele te dá a certeza que você precisa de Jesus. Ele te dá a certeza, mas você pode negar. Vamos pegar um exemplo simples aí, presbítero Paulo. Todos os discípulos andaram com Jesus. Todos ouviram a mesma palavra, todos viram os mesmos sinais, todos estavam com o mesmo Jesus. Mas teve aquele que traiu, Pedro negou 3 vezes. O que eu quero dizer? A atitude vai vir de você. Todos ouviram as palavras de Jesus. O Espírito Santo tocou em todos. Todos foram convencidos do pecado. Do pecado, da justiça, do juízo, da justiça depende da sequência. Aqui não estou lendo, agora estou citando. Mas a questão é o Espírito Santo convence. Mas tem que vir de você, o aceitar. Isso é muito forte, Paulo, porque Deus é Deus em toda a sua soberania, em toda a sua graça, em toda a sua justiça. Ele ainda nos dá uma certa forma de poder, da gente aceitar. E isso é forte porque alguém vai falar assim, por exemplo, depois que você serve ao Senhor, você não tem escolha. E eu entendo sobre isso, eu entendo que o seu coração vai queimar pelas coisas de Deus. Mas temos sim, como eu posso dizer, como eu acabei de citar, o livre-arbítrio. As escolhas, temos a forma de aceitar ou não. Dá um exemplo. Eu sou pastor, eu sou cristão, eu sou de berço evangélico, mas com as minhas atitudes, tem como eu negar Jesus e perder a minha salvação. Mas o pastor, ele prega sobre Jesus, ele crê em Jesus. Não é só crer, eu tenho que aceitar. Eu posso ser pastor, mas as minhas obras podem ser infrutuosas. Eu posso praticar pecado de tal forma que vira iniquidade. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é o multiplicar da iniquidade?
É tanto pecado que traz uma frieza espiritual. É um pecado sem temor. Você já não peca e fica assim, nossa, eu pequei, eu preciso pedir perdão, eu preciso me arrepender. Não. É aquele pecou e continua pecando e vai pecando e já não faz diferença. Aí lembra lá em Hebreus, eu estou com a Bíblia fechada agora, não lembro se é Hebreus 6, mas Hebreus fala algo muito forte. Diz que é impossível aqueles que já foram iluminados uma vez, que conheceram as grandezas de Deus, que experimentaram das coisas de Deus e depois apostataram ou deixaram, abandonaram Jesus, como se crucificasse Jesus de novo. A Bíblia fala que é impossível que eles voltem de novo. Olha como é que isso é pesado, Paulo. É dizendo que alguém que foi batizado, que aceitou Jesus, que experimentou do Espírito Santo, que provou de coisas celestiais, experiências com Deus. Aí cospe no prato, vamos dizer assim. A Bíblia fala que é impossível que ele volte àquilo tudo de novo. E aí alguém fala, pastor, você está falando que é impossível, então, ele alcançar a salvação. É impossível. Mas quando está falando que é impossível, ele não está falando que é impossível para Deus. Ou seja, se no coração a pessoa aceitar, se humilhar, porque, por exemplo, uma palavra muito conhecida, né, presbítero Paulo? Que o meu povo se chama pelo meu nome. Se humilhar, se arrepender dos seus pecados, né, dos seus maus caminhos. Então, eu, Senhor, ouvirei dos céus, né? Sararei a terra, perdoarei os pecados e sararei a terra. Ou seja, havendo o arrependimento, mas por mais que pode ser forte o que eu vou falar, o Espírito Santo ele pode até te convencer, mas é você que vai aceitar. A salvação não vai ser imputada com força. Não vai ser, não é alguém vai ser encostado na parede e vai falar assim, você tem que ser salvo. Não. A salvação ela é dada a todos que aceitarem a Jesus. Por exemplo, eu abri aqui, mas não li. Muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3. Eu sou o caminho. Não estou nem querendo entrar na questão da Trindade, não, mas eu estou falando aqui. Ó, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 coisas que todo ser humano precisa, o presbítero Paulo. Todo ser humano precisa de 3 coisas. Caminho, verdade e vida. Caminho. O ser humano sem propósito, ele perde o sentido de viver, porque todo ser humano precisa de um propósito. Então, Jesus ele é o caminho, ele te dá um propósito, um lugar, uma caminhada, um sentido. Ele é o caminho, ele é a verdade. Todo ser humano busca por uma verdade, ele quer saber o que é, de onde, né? Vamos pegar no sentido popular, de onde eu vim, para onde eu vou. Caminho, a verdade, e ele é a vida. Quando Jesus diz que ele é a vida, ele está dizendo, você pode sobreviver, você pode andar por aí de qualquer jeito, mas vida você só encontra quando você aceita a Jesus. E aí ele leva até para o além, porque ele está falando de ter vida, a vida plena, a vida abundante, ou melhor ainda, a salvação, que a gente está falando sobre a salvação. E aí tem um negócio interessante. Jesus diz assim, ninguém vem ao Pai. Por que ele não disse assim, ninguém vai ao Pai? Porque ele está dizendo, não tem como pular, não tem como achar um meio termo, não tem como comprar a salvação, não tem como fazer uma boa obra legal. Não, tem que passar por mim. E passar por Jesus é o caminho da cruz. Passar por Jesus é aquilo que eu falei lá no começo, aceitar. O que é aceitar? Baixar a cabeça e reconhecer, sou pecador. Preciso. Sem ele eu não sou nada. Pela graça eu sou salvo, mas que graça é essa? É a graça do sangue de Jesus derramado pelos nossos pecados. É entender que eu sou pecador e que, infelizmente, até eu morrer, eu vou pecar. A Bíblia fala que aquele que diz que não peca, ele se faz mentiroso. Ou seja, a questão é eu entender que ainda que eu possa pecar, ainda que eu vou cometer alguns erros, o sangue de Jesus tem poder para me perdoar, para me salvar. A salvação, eu vou alcançar essa salvação aceitando Jesus como meu único e suficiente Salvador. Parece simples, mas é poderoso isso. Aceite a Jesus, você que está assistindo a live, aí você pode pensar, não, mas eu já sou cristão. Mas será que no seu coração você já aceitou? Será que você já engoliu o seu orgulho? Será que você já deixou Jesus tomar a direção? Ele que você já tenha feito isso, glória a Deus. Mas você pode passar isso para frente para os seus familiares. Para falar sobre Jesus, por exemplo, vamos lembrar aqui Mateus 11, 28. Vinde a mim, olha que interessante. Todos. Jesus não diz assim, vinde a mim todos os cristãos. Vinde a mim os pastores. Não, Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados. Então está aberto. A salvação está aberta. Para quem quiser vir, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas aí tem um mistério. E ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz assim, o meu fardo é leve e
e o meu jugo é suave. Ele diz assim, aprendei de mim. E aí tem um mistério, Paulo. Quando Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso, e ele diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Vamos abrir. Eu estou na dúvida agora. Eu não gosto de estar errado. Quero falar um pouquinho sobre isso rapidamente. Mateus 11, 28. Eu quero ler aqui porque tem um mistério nesse texto. Os irmãos, enquanto que o pastor vai procurando, os irmãos têm liberdade de compartilhar. Aqui juntos nós vamos evangelizar mais pessoas. Tá? Compartilhe essa live. Deixe o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, aproveita dentro da temática. Tá? Dentro da temática, aproveita e faça sua pergunta também. No nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Pode dar sequência, pastor. A minha tradução aqui ela é um pouco mais atualizada. Mateus 11, 30 diz assim: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então tem dever e tem carga. Eu gosto de pegar isso porque quando Jesus disse que o fardo é leve e a carga é suave, ou diferentemente, dependendo da tradução, tem fardo, tem carga, ou seja, tem dever, ou tem jugo. E aí tem uma coisa interessante, Paulo, sobre o jugo. O que é o jugo? O jugo que está citando ali era aquele jugo do boi, lembra do boi do arado, que está sobre as costas dele? Mas o boi não carrega sozinho, Paulo. É um boi de um lado, um boi do outro. É Jesus falando assim, eu vou compartilhar com você. Tá pesado? Compartilha comigo, eu vou te ajudar. É que interessante, tem o fardo, tem o cargo, tem Paz do Senhor, olhei aí, Davi, meu irmão Davi, Paz do Senhor, a paz do Senhor a todos aí. Ou seja, Jesus está deixando claro que tem um cargo, porque hoje em dia, Paulo, infelizmente tem muita gente pregando por aí, aceite a Jesus e vai ser tudo fácil. Aceite a Jesus e você não precisa fazer mais nada. Oba, oba, não é assim. Tem tribulações, o próprio Jesus citou no Evangelho de João, capítulo 16, no mundo tereis aflições. Mas ele diz assim, esforça, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Alguns completam dizendo, e vós vencereis, mas o texto não fala isso, o texto fala assim, eu venci o mundo. Então, quando você está com ele, aí você vence. Porque ele venceu. Primeira carta de João, capítulo 5, por exemplo, versículo 4 e 5 em diante, diz que aquele que crê em Jesus, esse vence o mundo. Ou esse tem o poder de vencer o mundo. Então, voltando ali, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso, né, e humilde de coração, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus está falando, tem sim algo a fazer, não é para ficar parado. Mas ele está dizendo, mas eu vou fazer contigo, eu vou caminhar contigo, eu vou te ajudar. Estou vendo aqui os irmãos comentando isso, batismo, falando sobre... Pastor Natan, eu também estou acompanhando os comentários. Nosso amigo, legal, nosso amigo pastor Ricardo, Ricardo é uma benção aqui, ó. Ele disse: número 1, quem crer, número 2, e for batizado, e aí ele abriu um parênteses interessante, dizendo fator, ordenança, obediência ao mandamento. Glória a Deus. E esse irmão, pastor Ricardo, vai estar conosco na live quarta-feira. É uma benção ele. Quem crê e submeter às ordenanças do Evangelho, isso se resulta da salvação. Marcos 16:15. De fato, Deus seja louvado. E o importante, daí, depois desse processo, ingressa a ceia e a comunhão. Eu separei aqui, queridos irmãos, algo interessante, Natan. E isso... Pode falar, estou acompanhando. E dentro desse estudo aqui é interessante porque abriu um leque na nossa mente. Primeiro, para aqueles que não são cristãos que estão nos ouvindo, no sentido de congregar, de comunhão com os irmãos, vai aprendeu hoje já, que não é só falar assim para todo mundo, eu creio. Não. É crer, obedecer e permanecer nessa obediência dentro da comunhão com os irmãos. E eu estava estudando um pouco para ficar algo bem sólido. Eu louvo a Deus porque você já deixou bem sólido aí, mas só para complementar isso aí, existe duas linhas teológicas sobre essa questão de crer. Por exemplo, justificação, primeiro, grupo teológico. Primeiro, ó, número 1, tem que ter justificação, Romanos 4:25. 2, adoção, né? Romanos 8:15. 3, regeneração, 2 Coríntios 5:17. 4, santificação, Efésios 2:19. 5, fim da lei mosaica, Romanos 10:4. 6, glorificação,
2 Coríntios 3,18. Olha o processo: regeneração, justificação, adoção, santificação, fim da lei mosaica e glorificação. Para a pessoa realmente, além de saber que tem uma comunhão com Cristo, né, compartilhar essa comunhão através do testemunho, através das verdades bíblicas. Assim, ela pode dizer assim: realmente eu sou salvo. Não quer dizer, querido irmão Natan, que isso quer, tipo assim, que é por obras. É por obra. Não. Mas se você crer de fato e deixar o Espírito Santo, né? Eu particularmente eu creio, aceitar Jesus, batizar como arrependimento e viver uma vida cheia do Espírito Santo, buscando esse Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo para que venha dar fruto, né? Eu creio dessa forma. E tem uma outra linha teológica interessante também, que eu achei bastante interessante. Número 1, crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. É impossível se você não tiver crendo nisso aqui, é impossível você ser salvo, né? Porque foi igual o Senhor disse aí, através desse sangue que nos purifica, através do que Jesus fez que nos regenerou, nos justificou, etc. Isso está escrito em Atos capítulo 16, o versículo 30 e 31. Número 2, aprender o que a Bíblia realmente ensina, 2 Timóteo 3,15. 3, arrepender-se, Atos 3,19. 4, ser batizado, Mateus 28,19. 5, obedecer à palavra de Jesus, Hebreus 5,9. E o chave, irmão Natan, perseverar até o fim, Marcos 13,13. Porque não adianta, isso já foi dito aqui, nós mesmo chegar um nível, né? Isso é para a glória de Deus, o nível de um obreiro, de tanto Deus que nos fez a chamada, como as próprias pessoas olhar e ver, olha, realmente ele buscou uma intimidade tão grande com Deus que Deus quer usar ele, por exemplo, como um pastor. Deus quer usar ele como um diácono, etc. Deus quer usar ele de várias formas na casa de Deus. E, no meio do caminho, voltar para trás. Né? Então, eu acho que o principal no nível de salvação é perseverar até o fim. Perseverar. Nós não somos salvos pelos nossos méritos e as nossas obras, de forma alguma. Mas o crente realmente salvo é impossível não dar fruto. A Bíblia diz que conheceremos a árvore pelo fruto, né? E o próprio Jesus diz, isso até dentro da igreja, que vai separar o joio e o trigo. Vai chegar um momento que vai separar o joio e o trigo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que falam, já creio, já estou na igreja, eu vou nos cultos todos os dias, etc. Eu faço aquela liturgia religiosa, mas isso aí não é o suficiente. Não é o suficiente. O suficiente se você está na igreja, está ouvindo as mensagens de Deus, está sentindo a presença. Deus não vai estar ali à toa. O Espírito Santo não vai estar ali à toa. Tudo que é feito nos púlpitos, nos cultos, melhor dizendo, é para a gente perceber a vontade de Deus e caminhar. É igual o senhor sabe muito bem disso, igreja significa isso, né? Tirados de dentro para fora. É você comer aqui e evangelizar lá fora. Então, querido Natan, eu tenho uma pergunta para o senhor, já estamos encerrando, que as horas passam voando. O nosso irmão Lourenço, da livraria, né? Shalom, Artigos Evangélicos, está aí também, né? Deus abençoe. Nosso irmão Ricardo, homem de Deus, está sempre comentando, hein? A pergunta Natan, uma pergunta que de fato nós já conversamos, mas se só crer está salvo, existem milhares de pessoas que vivem uma vida sem congregar, os desigrejados, que está salvo?
Eu vou responder a pergunta lendo um versículo rapidamente aqui e já respondo. É bem rapidinho. Amém. Só um minutinho. A carta de Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, vocês creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo? Nunca tratem as pessoas de um modo diferente por causa da aparência. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro e bem vestido, e entra também outro pobre e vestindo roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: este é o melhor lugar, sente-se aqui. Mas dizem ao pobre: fique de pé e sente-se ali no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Parece até que eu estou fugindo, mas eu vou ler só o começo de novo para entender. Meus irmãos, vocês que creem no glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente. Olha o apóstolo Tiago ensinando algo. Quem crê em Jesus tem que mostrar que crê com as suas obras. Ele está dizendo assim: vocês creem em Jesus? Então não tratem as pessoas com diferença. Ele pegou algo que eu queria pegar aqui exatamente nisso. O crer em Jesus, se ele não tiver mudança de vida, é a mesma coisa dos demônios. Eles creem em Jesus, até estremecem, mas eles não estão... como é que eu posso dizer? Eles não o adoram, eles não o reverenciam, eles não buscam obediência. Não, eles continuam vivendo da forma errada. Eu não vou entrar nesse mérito dos demônios, mas a questão não é só crer. O crer, ele tem que ter mudança. Se não tem mudança, não adianta. Por exemplo, Romanos 8 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por que não falou assim, para aqueles que creem em Cristo Jesus? Porque tem crer e estar em Jesus é diferente. Tem como crer e não estar em Jesus. Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, quando você crê em Jesus, e da forma que eu falei no começo da live, se você o aceita, é deixar as palavras dele estarem em você. E as palavras dele estarem em você, elas terem fruto na sua vida, elas terem ação na sua vida. Talvez eu estou falando muito em parábola, mas a questão literal é: você pode acreditar e não fazer nada. Aí foi perca de tempo, porque tudo requer atitude, tudo requer uma resposta. O evangelho, ele requer uma resposta. Ele requer uma resposta, uma atitude, uma mudança. Porque, como você mesmo citou, Marcos, por exemplo, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. É porque o crer, ele está imputando atitude. Não está falando que é quem falar que acreditou. Está falando é que quem mostrar com atitude. Por exemplo, Isaías 53 fala assim: quem creu na nossa pregação? Ele estava falando, profetizando sobre Jesus ter sido morto na cruz. Ele está falando: Jesus pregou para o povo, mesmo assim o povo o crucificou. O que ele está querendo dizer? Ele ofereceu a salvação, mas para os mesmos que ele ofereceu a salvação, para os mesmos que o crucificaram. Então ali está mostrando que vai mais importar o que você vai fazer do que o que você vai falar. O povo, quando Jesus pregava, eles adoravam, Hosana nas alturas. Aquele mesmo povo, Hosana nas alturas, disse assim: crucifica-o, solta Barrabás. Olha que ensinamento forte. Vai ser mais importante o que você vai fazer do que o que você vai falar. Porque eles estavam falando a Hosana nas alturas ou outras palavras bonitas. Eles estavam adorando, mas na hora de fazer alguma coisa, eles não fizeram. Então, o crer em Jesus está mais empregado no que você vai fazer daqui para frente. Por exemplo, Hebreus fala assim: se ouvides, Hebreus capítulo 4, carta aos Hebreus, se ouvides a voz do Senhor teu Deus no tempo que se chama hoje, não endureçais o vosso coração. Por que fala no tempo que se chama hoje? Porque eu posso aceitar Jesus hoje, eu posso negar Jesus amanhã, porque amanhã, quando eu chegar lá, vai ser o hoje. O hoje vai estar falando no presente, vai estar falando assim: a sua salvação ela tem que estar no presente. Se você sair fora, você perdeu. Embora eu sei que há teorias teológicas que não acreditam que pode se perder a salvação, mas infelizmente eu não creio nisso. Seria muito fácil, muito bom se eu salvo e acabou, não preciso fazer mais nada. Infelizmente não é assim. A salvação, ela é poderosa. Só que, como eu disse no começo da live,
a gente tem como é que eu posso dizer? Que aceitar. A gente tem que aceitar Jesus. Não tem como, eu quero a salvação. Jesus, outro dia. Não, a salvação está nele. É ele. Vem dele. Tudo é dele, por ele, para ele. A glória de Deus é toda nele. Ele veio para cumprir, ele cumpriu, ele se sacrificou. É tudo Jesus. Não tem como, ou seja, não tem como falar de salvação sem falar de Jesus. Não tem como eu ter ou aceitar uma salvação sem eu aceitar a Jesus. Aí eu termino aqui. Eu vou finalizar, pastor Nathan, respondendo não, né? Comentando esse versículo que o nosso irmão Ricardo disse aqui. Eu achei interessante. Porque aqui, ó, só que não é o versículo 9 não, tá, pastor Ricardo? Na verdade é o versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim, olha: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O interessante é que nós estávamos dizendo, por mais que não é tipo assim, o que a gente fazer não nos salva, e o papel de Deus é que nenhuma alma se perca, ele não tem prazer nem na morte do ímpio, né? Mas nós devemos, agora nós dizemos, aceitá-lo, crer que de fato é ele que nos comprou, é ele que morreu por nós, nada do que nós podemos fazer pode pagar isso, isso é dito várias vezes na Bíblia, mas nós devemos ler também o versículo 10 do mesmo capítulo 2 de Efésios, que diz assim, olha, versículo 9, não das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Glória a Deus. Tudo que eu vou fazer, pastor Natan for fazer, outros irmãos que estão nos assistindo for fazer, tem que ser notório que não é por causa disso que nós somos salvos, né? Porque, de fato, nós conhecemos internamente os nossos defeitos. Talvez a nossa esposa ou algum amigo próximo conhece o nosso defeito. Mas eu achei interessante, pastor Natan, e eu finalizo com esse versículo. O versículo 10 fecha tudo que nós comentamos aqui. Que diz, pois somos feitura sua. Aleluia. Criados em Cristo Jesus para quê? Lê, por favor, pastor Natan. Abra a Bíblia aí, Efésios 2:10, e lê isso para mim, por favor. Para nós finalizar isso aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2:10. Leia o capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Olha que interessante, irmão Ricardo e os demais irmãos que estão nos assistindo aí. A minha tradução é um pouco atualizada, mas o sentido é o mesmo. Eu vou ler. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Então, Glória a Deus. primeiro, louvado seja o nome do Senhor. Crer em Jesus, crer em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Segundo, além de crer em Jesus, fazer as obras dele, as quais ele já preparou. Olha aí, que tremendo. O próprio Jesus, ele não fez nenhum de nós, simplesmente para encher a terra à toa, não, sem objetivo, sem propósito. Não. A própria Bíblia diz que no que Jesus fez por nós, era para que todos nós fôssemos salvos, todos nós conhecessem o verdadeiro Evangelho de Cristo, para que o propósito dele se cumprisse. Qual que é o propósito dele? Que todos nós dássemos fruto, fazer essas boas obras, a qual ele nos chamou, né? A qual ele nos capacitou. É ele que nos fez essa chamada, né? Então eu finalizo, pastor Natan Medeiros, agradecendo o Senhor, louvando a Deus pela vida de cada irmão. Já peço que vocês vão compartilhar, dá tempo de compartilhar, porque acaba aqui, mas a palavra é viva e eu creio que quanto mais nós divulgarmos esse pequeno vídeo que está salvo, Deus vai falar com muitas pessoas. Eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas, tá? Pastor Natan, obrigado. O senhor iniciar. Obrigado você mais uma vez. O senhor iniciar Compartilhar a palavra. A primeira live comigo, né? Louvo a Deus que foi um grande de Deus que iniciou.
Então, obrigado, Natan. Deus abençoe. A paz do Senhor para todos os Deus irmãos. abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Quer falar alguma coisa? Se a gente começar a falar, não para, não. Eu ia, É eu ia verdade. citar, pode finalizar, é o apóstolo Paulo, Efésios 5, ele fala muito sobre andar na luz como filhos da luz. Então é isso. Ah, crer em Jesus é andar na luz. Não tem como crer em Jesus e andar nas trevas. Resumindo, bem resumidamente, seria isso. Amém. Vou orar. Vou fazer uma oração. Amém. Ô, Jesus, estou muito feliz, Senhor, por esse momento maravilhoso, a qual nós podemos ter comunhão na palavra do Senhor. Eu, juntamente com o pastor Natan, outros irmãos que estão aqui ajudando, intercedendo e aprendendo um pouco mais da tua palavra. Senhor, que esse projeto venha cada dia mais crescer para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, Natan. Amém. Paz do Senhor. Shalom.